Olá, bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez estamos aqui para o desafio de ler a Bíblia em um ano. E se a gente não acabar em dezembro, com certeza nós vamos terminar. Sabe por quê? Porque essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé de estar aqui lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e aprendendo dia após dia. E falando em desafio, é, mal começou aí a nossa quarta-feira, eu já estou pensando na sexta, né? Nossa célula abençoada. Tenho certeza que Deus ele vai falar no seu coração. Venha participar conosco, que uma de nossas células vai ser algo muito especial na sua vida, tá certo? Vamos falar do capítulo 40. Hoje eu só quero falar do capítulo 40. Amanhã a gente fala do 41 e do 42. Mas o capítulo 40 fala aqui do novo templo. O propósito do capítulo 40 é iniciar uma visão detalhada do templo de Deus. O templo de Deus havia sido completamente destruído na invasão da Babilônia de Nabucodonosor, quando Deus traz para o povo de Israel, né? Aqui no capítulo 40, por meio de Ezequiel, a construção desse novo templo é detalhada aqui neste novo templo. É Deus trazendo a mensagem de restauração espiritual para o povo de Israel. É a presença permanente de Deus no meio do seu povo. Então ele começa aqui com uma intensa visão de Ezequias, que tem do novo templo, né? Após, no 25º ano, né, do exílio. Lembrando que este povo eles ficaram 70 anos ali, eles permaneceram 70 anos na Babilônia, mas no 25º ano eles tiveram esta visão, né? Então Ezequiel é elevado a esta visão numa alta montanha em Israel, onde ele vê aqui um homem com uma aparência brilhante, que tem uma corda de linho e uma vara de medição. Então aqui do verso 1 ao verso 4 fala acerca disso. Eu quero até aqui falar com vocês, ler aqui para vocês. No início do 25º ano do exílio, do início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano, depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e pôs-me no monte muito alto, sobre o qual do lado sul havia alguns prédios que tinham aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir, muito forte. E ele disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção em tudo o que eu vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Olha o que Deus, ele numa visão, mostra para Ezequiel. É muito forte. Eu tenho falado muito isso, que Deus tem várias formas de falar. E ele fala também através das visões. Então aqui, este homem começa a medir o templo, detalhando as dimensões dos portões orientais, do norte, do sul, dos pátios, das câmaras laterais e outros aspectos da estrutura do templo. Do verso 5 ao verso 16, a gente percebe aqui os detalhes que são ditos no capítulo 40. A descrição é bem meticulosa, né? Ela continua com foco nos detalhes, no pátio exterior e nos interiores dos portões, que levam ao pátio inferior, as câmaras para os sacerdotes e as mesas para o sacrifício. No verso 17,
até o verso 43. Então o capítulo termina aqui com uma medição do pátio interno e das salas preparatórias para o sacerdócio e uma visão geral da estrutura e da simetria do templo. Olha, Deus é muito detalhista com tudo, as medidas com tudo, medida, largura, comprimento. Olha como Deus ele faz as coisas, é muito forte isso. Então, quando vemos aqui essa visão de Ezequiel, que tem do templo sendo reconstruído com esses detalhes, né? É Deus reafirmando a promessa de restauração. E eu profetizo que vai ter restauração também na vida de muitas pessoas. Então, aqui vamos ler aqui o verso 4. Olha que diz aqui o verso 4 do capítulo 40. E ele disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo o que eu mostrar a você, pois isso você foi trazido aqui, para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Então aqui fala da porta oriental, aqui fala do pátio externo, fala da porta do norte, fala da porta do sul, fala das portas do pátio interno. Olha só, os quartos preparatórios dos sacerdócios. Então, aqui no capítulo 40, vai falando tudo isso. Quartos para os sacerdotes, o templo. Então, tudo isso vai falando aqui. Olha que está aqui no templo, versículo 48. A seguir levou ao pórtico do templo e mediu os seus batentes. Ele tinha os 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros e suas paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros de frente e de fundo. Havia um lance de escadas que dava acesso a ele e 3 colunas em cada lado dos batentes. É muito forte. Isso é algo glorioso, essa promessa de restauração. Então, aqui no 25º ano, Deus mostra para o profeta Ezequiel. Então, apenas quando termina o templo, né, o templo, que o cativeiro, o povo sai do cativeiro e começa aqui o processo de reconstrução desse templo. É muito forte. Então, Deus ele se preocupa com todas as medidas. Então, aqui é algo glorioso. A preocupação, Deus é detalhista. Ele, a medida aqui do pátio, da porta, de tudo, os batentes. O nosso Deus é detalhista. Tome muito cuidado, que os detalhes também podem te abençoar e muito. Então, hoje só foi esse capítulo 40 e amanhã nós vamos dar continuidade a esse estudo. Continue lendo a Bíblia. Continue meditando na palavra, porque quando você lê a Bíblia, quando você tem uma experiência com Deus, isso é muito forte. E te digo mais, você não vai comer na mão de ninguém. Sabe por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que você está conhecendo aqui é o próprio Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, se assim o nosso Deus permitir. Até mais. Deus abençoe.